Olá, sejam bem-vindos ao canal Luzes da Nova Era. Já vou deixar o recado então, se inscreve no canal, deixa o seu like, escreve o seu comentário para ajudar aqui o canal, para que você tenha mais conteúdos, né, que tratam desses assuntos esotéricos, né? A anestesia radiônica vai ser tratado aqui, o culto aos orixás, a Umbanda, a Cabala, então são muitos assuntos. E hoje eu vou falar o que dessa mudança cíclica, né, que a gente está passando neste momento, energética, né, 2023 e também do ano de 2024. Então, de que maneira essas energias estão se comportando esse ano? O que a gente pode esperar, então, agora para o finalzinho de 2023? Bom, nós já viemos aqui de eclipses esse ano, então, que gerou que é uma questão kármica, né? E também uma questão, uma colheita aí para a gente trabalhar algumas virtudes energéticas ainda nesse ano de 2023 e para a mudança para 2024. Bom, todos sabem, né, que nós estamos então agora nos influxos da era de Aquário, estamos entrando nesta nova era, estamos fazendo na verdade essa transição no momento, né, da era de Peixes para a era de Aquário, então a gente tem essa transição que é natural. A gente sente essas energias então passadas, né, da antiga era, e a nova era ela vem despertando de que maneira? Nós sentimos então a era de Aquário porque vem justamente a razão muito forte. Então a razão ela é trabalhada a todo instante na era de Aquário. Tanto é que a gente vê as pessoas se conectando muito também o que? A tecnologia, porque a era de Aquário traz a tecnologia para a gente, então a gente consegue presenciar todas essas mudanças que foram rápidas. Se a gente for parar para pensar, então na década de 90, né, a gente começou a ter essa pedalada aí, né, essa loucura da tecnologia, que a gente esperava, eu lembro mais ou menos que 2 anos, né, para um computador novo surgir. Hoje é em questão de 2, 3 meses já surge um novo computador, um novo celular. A gente apreciou muito então esse dinamismo tecnológico, essa velocidade e essa entrada então para a era de Aquário, que a gente está de fato agora fundamentando essa nova era. Bom, o que essa nova era traz? Principalmente agora o ano de 2023, a gente está notando que a gente já passou para aqueles turbilhões, né, do final de 2022, né? A gente sente o que? Uma polarização muito grande de ideias. A gente está sentindo então essas energias, né? Pessoas então contrárias, até da própria família, às vezes brigando, né, por questões relativas à política, e não só a política, né, a futebol e outras coisas que não fazem muito sentido se a gente for parar para pensar então a nossa mente, a nossa forma consciente de pensar, que sentido tem tudo isso, né? Na verdade, não era para ser o quê? Um povo em união, né? Isso que a gente tem que ser agora, o Brasil, um povo todo em união. A gente está trabalhando isso. É lógico, né? As energias baixas, elas trabalham sempre em prol o quê? Da desunião, né? Esses conflitos energéticos, é isso que foi buscado incessantemente, porque para a gente não passe para o novo patamar de evolução que a era de Aquário está trazendo para a gente. De que maneira eu falo isso da era de Aquário está trazendo para a gente? Segundo o Espiritismo, então, a gente consegue fazer essa correlação, né, lógica dos acontecimentos. Nós saímos, então, de uma era de provas e expiações. Estamos entrando numa era agora de regeneração. É isso que a gente vai passar agora a fomentar e viver, né? Então a gente vai ter que ter essa cabeça, então, voltada para a evolução, né, para sempre praticar o certo, abandonar um pouco aquela questão do eu. A gente tem que buscar, então, as novas vertentes, o que de ajuda a todos. Por isso que eu falo, o Brasil de fato é a terra do futuro, né? Segundo o Espiritismo sempre foi colocado dessa maneira. Nós somos a terra do futuro, por quê? Porque aqui vivem, né, todos os povos juntos ao mesmo tempo, a gente tem uma união muito grande. É engraçado que povos às vezes que brigavam, né, dentro dos seus territórios em outros países, quando vêm para o Brasil se tornam amigos. A gente tem essa energia da confraternização universal, sim, é muito importante dizer isso. O Brasil de fato, a terra do futuro é a terra energética do futuro. Tanto é que temos tantas religiões dentro de um mesmo país, né, que a gente vive. Olha que coisa incrível que é a gente conseguir compartilhar, então, tantas energias. Por mais que há pequenas desavenças e pequenos desrespeitos, a gente tem, na verdade, o que é bastante união. Porque a maioria se respeita, assim, isso que importa. A maioria está enxergando, então, as diferenças nos outros, mas não ligam para essas diferenças, porque a gente sabe que, na verdade, todos somos iguais. Principalmente aqui no Brasil, né, com tantos rostos diferentes, a gente consegue ter essa pluralidade aí de entendimento energético, isso é o mais importante.
Bom, começo a falar das energias então, que é o que eu vim falar nesse vídeo para vocês. Então agora em 2023 a gente tem uma mudança energética, a gente vai subindo esse padrão devido a gente estar entrando então em regeneração. De que forma acontece essa mudança energética? A partir do dia 31 de outubro agora, de 2023, a gente começa a ter uma subida vibracional no planeta. Bom, para quem não sabe, o nosso planeta é que nem a gente, né? A gente tem 7 chakras principais. O nosso planeta também possui esses chakras planetários, são 7 vórtices enormes de energia, né? Como a gente pode saber, a gente tem alguns mais famosos aí, que a gente fala Fátima, né? E lá em Portugal é um grande chakra, no Tibete também tem um chakra então planetário. Então são pontos energéticos específicos que trazem justamente que traziam a religiosidade não tempo atrás. No Tibete, no caso, né, os budistas, né, nos templos lá no Tibete, o Dalai Lama, no caso também de Fátima, né, então trouxe essa questão que juntou, né, fez um sincretismo, né, com o catolicismo. Então a gente vai trazendo essas ideias para a gente entender de que maneira essas emanações energéticas elas foram influenciando ao longo do tempo. Então a gente vai ter uma subida vibracional a partir do dia 31. Nós estamos vivendo, né, um momento que estão vibrando muito na razão, é a era de Aquário, lógico, né? A razão ela vibra, para você ter uma ideia, mais ou menos a partir de 400 Hz, né? A gente tem uma frequência, uma tabela, né, de Hertz para cada sentimento. Então a gente está vibrando na razão nesse instante, a gente começa a ter uma subida, então até mais ou menos 540 Hz, porque a gente vai chegar na alegria. A gente vai vibrar a alegria. E o que acontece? A gente vai sentir essa vibração aumentando e nós temos alguns sintomas desta mudança vibracional no planeta. E quais seriam esses sintomas que a gente vem sentindo? Principalmente as pessoas que estão um pouco mais abertas energeticamente dizendo. Aquelas tonturas sem explicação. Às vezes você para até para verificar sua pressão, sua glicemia, enfim. O dia às vezes nem está tão quente, mas surge aquela tontura, né? Um zumbido no ouvido. Muitas pessoas, né, do meio esotérico, as pessoas que estão mais ligadas às energias, vêm relatando exatamente esses sintomas devido à subida frequencial, a subida vibracional do planeta. Porque a gente está passando exatamente por essa transição nesse momento. A gente vai dar realmente um salto quântico vibracional agora, a partir do dia 31 de outubro agora de 2023. Então a gente vai sentindo que o planeta vibracionalmente acontece. Ele começa a agitar nessa velocidade, a gente fica um pouco mais rápido, né? Não é só aquela questão não do consciente, né, coletivo que a gente já pratica nas cidades, né, aquela questão de estar atrasado, né, correndo para o trabalho, isso vai gerando também, né, uma nuvem meio densa, né, de pensamentos que formam esse inconsciente coletivo nas cidades. Mas isso que eu estou falando desse inconsciente coletivo é uma coisa mais branda, porque tem a ver o quê? Com a subida vibracional desses vórtices planetários que o planeta emana. Então a gente está sentindo exatamente isso nesse momento, vai sentindo esses sintomas. E é lógico, para o ano que vem grandes mudanças. Esse ano não tem agora, até no final, grandes acontecimentos, como a gente vem presenciando aí, terremotos, né, em larga escala que a gente presenciou esse ano, como tivemos agora há pouco tempo, né, no Marrocos, e também nós tivemos agora na Líbia, imagina, né, na Líbia, né, teve aquela chuva absurda, então, as inundações que aconteceram. É uma região, né, desértica, né, próxima a desertos, mas mesmo assim choveu da maneira que choveu. Aí você vê as vibrações, né, fazendo essa movimentação energética no planeta. E o clima está relacionado, sim, com o que a gente emana de energia. Não é só o planeta que emana as energias. Nós, seres humanos, emanamos também as nossas vibrações. E muitas dessas vibrações, às vezes, né, que estão desconectadas, que estão em desequilíbrio, acabam gerando tempestades. Eu sei, para quem não acredita, parece loucura a gente estar falando uma coisa dessas. Porém, tem muito sentido. Eu sempre gosto de usar um exemplo aí, para quem não se lembra aí, não dos últimos 2 dias de finados, né, que até que fez um certo sol, mas dos anos anteriores. Parece que o dia de finados, em novembro, ele sempre tem aquela característica de estar nublado, de que coisa curiosa, sempre nublado. Por quê? As pessoas se reúnem aqui para visitar aqueles que já foram, aquelas pessoas que não têm entendimento ainda da vida eterna, né, do lado realmente espiritual da vida, né, que a gente só abandona essa carcaça
física, né, que aqui estamos, né, esse corpo biológico que nos foi emprestado, a gente passa a viver com os nossos outros corpos energéticos. Então, o corpo espiritual, a gente vai viver no astral com o nosso corpo espiritual, devido a essa falta de entendimento de alguns, esse apego materialista, né, que acaba existindo quando o ente querido ou aquele amigo mais próximo vai embora. As pessoas, então, no dia de finados vão visitar, e sempre com aquele pesar no sentimento e sempre o tempo nublado, né? Já é uma época quente aqui, né, no Brasil, principalmente, né, eu estou aqui falando do Sudeste, então é uma época quente, mas eu sempre o que vejo o tempo nublado, é o inconsciente coletivo trazendo, então, todo esse pesar, sim, vibracional que é gerado por todas as pessoas que estão indo visitar e com aquela grande pesar, aquela angústia, né, dentro do coração, acaba gerando esse clima, esse descontrole climático. Também é importante falar disso. Bom, lógico que esse ano, como eu falei, não vão ter então grandes intempéries mais como ocorreu até o final do ano, né? Grandes tempestades, terremotos. A gente vai ter uma outra movimentação, lógico, está subindo, né? Está aumentando as movimentações em placas tectônicas. Sim, faz parte, lógico, né, da geologia do planeta. Porém, não é só isso, a gente está tendo uma mudança também de eixo da Terra, né? Tudo está sendo reorganizado frequencialmente. Mas para o próximo ano, a gente continua, sim, né, tendo essas tempestades, né, principalmente tempestades tropicais que a gente tem notado que está aumentando. Não é só o aquecimento global, mas tem a ver com essa questão frequencial e vibracional que nós humanos emitimos, né? Essa raiva descontrolada, essas polaridades, nesses dois lados que brigam no planeta inteiro, não é só aqui no Brasil. Por isso que eu falo, vamos deixar de lado essas diferenças e começar o que? A construir um único caminho, o caminho para o bem e o caminho para a evolução de todos. Vamos procurar então deixar de lado, né, aquelas questões políticas, né, tentar ter no coração aquele político preferido que a gente tem, deixa para lá, vamos fazer o nosso melhor, porque a gente praticando o nosso melhor, nós evoluímos, é isso que interessa para o planeta e para o todo. Além disso, o que acontece com essas mudanças que eu estou falando para vocês, da subida, né, vibracional, a entrada da era de Aquário, a gente partindo para um planeta em regeneração, vocês podem perceber, estão em todos os noticiários, muitos governos estão vindo falar a respeito do quê? De OVNIs, né? Então são objetos voadores não identificados, não estou falando que são naves ou alienígenas, nada disso, mas então esses objetos voadores não identificados, eles vêm aparecendo o quê? De uma forma, né, que está aumentando em todos os locais do planeta, até em grandes cidades, vem com muitas aparições então de OVNIs, e muitos arquivos secretos aí, os governos eles vêm revelando para a gente isso que está acontecendo, dessas aparições, e eles mesmos não conseguem o quê? Explicar para a gente o que se trata esses fenômenos. Então, eu falo, o que serão esses fenômenos? O que será que está acontecendo, né? Será que a gente vai ter, de fato, aquele momento que a gente vai se encontrar então com outro povo, né, com outra raça? Será que a gente vai ter realmente esse contato? De fato vai acontecer, a gente está perto de chegar então nesse momento de ter o contato, tudo que está sendo agora presenciado, né, experienciado pela gente nesses últimos anos, principalmente agora em 2023, que foi demais, né, a quantidade de aparições, né, que foram registradas, e os governos abrindo seus documentos publicamente, né, Estados Unidos, China, quem diria, né, Estados Unidos e China falando a respeito de OVNI, né, principalmente a China falar a respeito do fenômeno OVNI, né, fenômeno UFO. Então, a gente está próximo disso, faltam poucos anos agora, né, vamos ver se a gente consegue bater uma data que em 6 anos mais ou menos vai ter né, com esse aparecimento dessas naves, vai ser em massa, né, essa aparição que vai acontecer no planeta, a gente vai ter esse contato, por isso que os governos estão abrindo, na verdade, o quê? É só para dizer para a gente que isso não é uma ficção, e sim, isso é uma verdade, vem acontecendo há muito tempo, vem sendo escondido também pelos governos, e faz parte o quê? De um todo, né? Faz parte de uma amplitude maior do universo. E a gente, como espiritualista, a gente consegue compreender de onde que vem, então, tantas energias. Seria até egoísta da nossa parte a gente parar e começar a pensar que existe só a gente aqui nesse planeta, no universo inteiro. Só existimos nós, seres humanos, só nós evoluímos, quer dizer, um universo tão grande, e só existe a gente. Isso é meio egoísta, né? Se for parar para pensar bem, não faz o menor sentido.
Por isso que eu acho que é esse contato, né, essas aparições aí em massa, logo logo estarão aí disponíveis, né, aos olhos de todos, mesmo dos incrédulos, porque não vai ter jeito, né? Uma hora tudo isso vai vir à tona e nós vamos começar então, de fato, a ter contato com outras civilizações. Bom, na questão energética, então, como eu estava falando, o que nós temos que fazer nesse sentido energético agora? Nós temos que continuar o quê? Trilhando o melhor caminho possível. Não é para isso que a gente está caminhando, né? Eu tenho notado isso, né? Eu faço as minhas medições também pelos oráculos. Os oráculos, eles vêm dizendo que a gente está enfrentando momentos difíceis. O mundo espiritual vem trabalhando de uma forma incrível. A gente vem presenciando o quê? Na questão, né, do umbral mesmo, né? Está tendo um certo esvaziamento do umbral, sim. Essas almas, né, não irão mais reencarnar aqui no planeta Terra. Quem está partindo dessa para melhor, que eu gosto de falar dessa forma, está indo para o mundo espiritual agora e não cumpriu a sua tarefa evolucional, realmente não vai mais encarnar no planeta Terra, vai ir para outras orbes que estarão em provas e expiações, como nós estávamos agora há pouco tempo. Essas almas que não se encaixaram, que não querem evoluir, não querem enxergar agora o caminho da evolução, realmente eles não ficarão aqui conosco no planeta Terra. Nós estamos recebendo também de outras orbes, né, muitas almas, né, essas crianças cristal, né, que a gente ouviu falar agora há pouco tempo, para quem é espiritualista sabe do que eu estou falando. Então essas crianças cristais, elas vêm para cá, estão encarnando justamente aqui para terem ideias novas, né, trazendo uma amplitude no sentido de estarem aqui já crescendo sem preconceitos. Podem perceber que muitas crianças hoje, você começa a conversar, a criança ela não sabe nem o que é preconceito mais. Ela já não carrega mais esse peso com ela. Ela não tem mais esse dogma, na verdade, que era ensinado até dentro de colégios e dentro até de centros religiosos. Parece um absurdo falar isso, mas é verdade. Era dessa maneira que acontecia antes. A gente aprendia de maneira velada a ser preconceituoso, a ser de maneira velada. E hoje essas crianças cristais, elas vêm o quê? Justamente livre de toda essa energia, de toda essa densidade, né, mental que a gente infelizmente trouxe, né, de uns anos passados para cá, e agora a gente está trazendo o quê? Essa claridade de ideias, todos somos iguais. Sempre foi assim na lei, mas nunca foi assim na prática. E agora a gente começa a exercer essa prática, porque a tecnologia, né, bem ou mal, trouxe isso para a gente. Então tudo está sendo visto e as pessoas, né, denunciam o que está errado e também, ainda bem e graças a Deus, a gente consegue também filmar, né, colocar na internet tudo aquilo de bom que está sendo praticado. Então muita coisa boa está sendo compartilhada, muitos ensinamentos. Isso que eu acho legal estar falando aqui com vocês. Então essa mudança energética e vibracional que estamos experienciando agora é muito importante. Então temos uma leva de novos espíritos vindo para cá, espíritos esses que vão ajudar agora nesse planeta em regeneração, nosso próprio regente planetário e galáctico, nosso Sananda, o Jesus Cristo, ele está ajudando nessa missão, ele ficou encarregado, então, desde a última vez em que pisou aqui no planeta, e ele está encarregado no mundo espiritual de trazer toda essa evolução, né, todo esse trabalho espiritual voltado para a evolução do planeta em regeneração, e nós estamos passando nesse momento. De fato, o próprio Sananda já vem dizendo, né, no plano espiritual, que nós deixaremos de ter as religiões, né? Por quê? Porque elas são muito dogmáticas, né? O dogma ele foi criado pelo homem e não pela religião. A religião é boa, né? O religioso às vezes é que acaba, né, fazendo algumas curvas aí que não são interessantes dentro da letra o que dos livros sagrados. Nós vemos as interpretações dúbias, né, que são realizadas em cima dos livros sagrados. Então, Sananda mesmo disse que não terá mais religião, nós iremos viver energeticamente plenos e aprenderemos o que? A gente vai trabalhar as energias de uma forma até científica. Então, aprender sempre a equilibrar os chakras, os nossos corpos sutis, as nossas próprias energias, é para esse futuro que nós estamos partindo. Porém, nós ainda estamos nessa transição de provas e expiações para o planeta em regeneração. E o que isso quer dizer?
o nosso comportamento da humanidade não mudou como um todo. Nós estamos ainda passando, sim, alguns julgamentos, né, energéticos que nós mesmos criamos para nós, né, que é justamente a lei do karma, causa e efeito, e esse efeito está sendo gerado ainda pelas atitudes erradas que foram praticadas. Então o planeta ele continua assim sacudindo bastante aí no ano que vem também, em termos de tempestades tropicais, inundações, terremotos. A gente vai ver muita coisa acontecendo, mas uma coisa eu quero bater firme agora, na questão da Terceira Guerra Mundial. Muita gente falando de Terceira Guerra Mundial, nós não vamos experienciar a Terceira Guerra Mundial, fiquemos tranquilos então, isso não vai acontecer. Os meus contatos e de outros amigos também, com o plano superior, vem exatamente dizendo isso, nós não vamos passar por isso, nós vamos conseguir abrandar esta crise momentânea entre Rússia e Ucrânia que nós estamos passando, e outros países envolvidos, né, também, nesse instante, nesse momento, né, tentando o quê? Forjar aí, né, forçar a força um contra os outros, mas a gente vai conseguir passar por tudo isso. Nós vamos, felizmente, né, ter um bom futuro, a gente vai conseguir colher exatamente o que? Esses bons atos que estamos plantando. Porém, lógico, né, essa mudança de provas e expiações para a regeneração exige ainda um pouco de cuidado da gente, para que a gente não seja testado da maneira que fomos testados com a Covid, né, que foi um teste energético para todos, e creio que um novo teste ainda poderá vir, então acredito que logo logo, né, a gente vai perceber isso, que virão rigores aí, devido às energias emanadas por todos nós. Por isso que eu sempre falo, vamos tentar agir da melhor maneira possível, sempre plantando bem, porque a colheita é obrigatória, e plantando bem a colheita é muito satisfatória para todos nós. Vou deixar mais uma vez o recado para você, se inscreve no canal Luzes da Nova Era, deixa o seu like, deixa o seu comentário se você gostou então dos assuntos que estão sendo tratados aqui no canal. E aí você deixa o seu comentário e eu respondo para gerar mais engajamento aí, pessoal, para que novos conteúdos como esse sejam feitos aí e a gente consiga debater muitos assuntos esotéricos aí de cunho muito relevante para todos nós aí. Tchau, tchau, um grande abraço.